Olá, começa agora o programa Gente do Rio. Encerrando essa Semana do Mídia, vamos falar hoje sobre esses profissionais que são a alma da propaganda carioca. Antônio Jorge Alabi é presidente do Grupo de Mídia, que está completando 50 anos de atividade. A entidade representa os profissionais de agências de publicidade que oferecem as opções às marcas de onde veicular a propaganda e a que horas. E Daniela Ferro é gerente de mídia da TIM, profissional de mídia que atua na marca, ou seja, a empresa também tem que ter um profissional que entenda do riscado para decidir que sugestões aceitar ou não. Muito obrigada pela sua presença, Antônio Jorge Alabi, né? Exato. Falei certo? Falou. E a baiana mais carioca da propaganda, Dani Ferro. Exatamente. Dani, você já teve dos dois lados da história, né? Você já foi mídia de agência e você já foi mídia de... E você agora é mídia do cliente. Exatamente. A função é a mesma. É, na verdade, a função de mídia, que é esse prazer da gente encontrar o melhor momento de conectar marcas e pessoas. E fazer isso nos dois lugares é muito bom. Eu estou me realizando muito agora como cliente, porque eu tenho a oportunidade de acompanhar o impacto das ações que a gente toma, das decisões estratégicas de mídia, como resultado de negócio. Então, isso é muito bacana. Então, a gente não fica só no planejamento de comunicação, na atividade... na minha atividade mesmo, que é propaganda, mas é muito bom poder vivenciar o resultado do negócio. Pois né? E você já teve, você que já teve do outro lado, como é que é isso? Aprovar, você interfere muito no trabalho, você nega muito, você gonga muito o trabalho dos colegas? Então, eu vou ser bem... Eu vou encontrar um bom adjetivo para isso, mas assim, eu vivi os dois lados e eu sei o trabalho que dá você fazer um bom plano de mídia. Eu sei o trabalho que está por trás de você construir um bom plano, então eu tento ser o mais correta e honesta possível com minhas agências. Eu queria muito, as pessoas que me atendem, a Lena, a Paola, até tiveram aqui na casa conversando. E aí, como eu sei o trabalho que dá executar aquilo, eu tento ser o mais honesta possível. Eu sei o trabalho que dá. Então, olha, eu não trabalho com prazo e é um impossível. trabalho, porque a gente é de humanas, né? A gente, na base, todo mundo fez comunicação aqui, né? Depois, cada um escolhe jornalismo, publicidade e tal. Então, a gente é de humanas. E olha, eu vou te falar, meu marido é mídia, né? Foi mídia, né? Mídia. Continua sendo. Continua mídia. Deixa de então ser. eu vi, cara, aqueles o tempo inteiro calculando. É tanto para cá, é tanto para aqui, isso custa aqui, a performance não sei o quê. Quer dizer, vira um negócio que já não é mais humanas, né? Não, na verdade, não deixa de ser... Quer dizer, é humanas na essência, porque... Eu dou aula também, né, além de ser presidente do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, que é a entidade que reúne os profissionais da área de mídia, independente de onde atuam, e ter a minha agência de mídia, que é uma agência especializada em mídia, Mídia 1, eu dou aula na PUC. E os alunos, quando começam a ver muito números de pesquisa ou das tabelas de preço, então eu vou desmistificando essa coisa da matemática e eu brinco com eles que o aplicativo do celular que eu mais uso é a calculadora, porque eu odeio também matemática, mas eu adoro o número. O que representa o número? Quando a gente entende que por trás do número tem pessoas, né, aqueles números das pesquisas, e quando a gente faz qualquer tipo de simulação para poder fazer a melhor recomendação para o nosso cliente, sempre tem uma pessoa ali representada. Então, aí o trabalho não deixa de ser de humanas. Eu sempre falo que, assim, que eu tenho uma filha, filha de jornalista com publicitário, claro que, no mínimo, ela vai ser advogada. Mas eu sempre falo, música também tem números e é muito prazeroso. Então, se você for pensar que toda a lógica musical tem uma combinação de números ali, também números traz essa coisa interessante que, como o Antônio falou, apesar da gente ver números ali representados, a gente está falando sobre a capacidade analítica em cima dos números. Então, essa capacidade analítica é que nos faz muito humanos e continuamos, sim, sendo de humanas, mas fazer essa análise de números é muito bacana.
porque traz para a gente todo o embasamento e a tomada de decisão dentro da comunicação de forma mais diretiva, de forma mais acertada mesmo, que é esse o nosso papel, né? É por isso que vocês acabam sendo a alma da propaganda, né? É. O grupo de mídia está fazendo 50 anos esse ano, 2022. Conta pra gente, resume um pouco a história do grupo de mídia e, enfim, como é que chegou até aqui e quais são os próximos desafios? Ótima pergunta. Na verdade, o grupo de mídia surgiu em janeiro de 1972. Ele surge no momento em que a área de mídia começou a ganhar maior relevância no negócio da propaganda. Foi quando começou a ser considerada pelos players, né, do negócio em si como uma área técnica, quando começou a se utilizar o GRP, que é uma métrica de avaliação de compra, e outras técnicas. GRP quer dizer o quê? Brasileirando seria a soma dos pontos brutos de audiência, como a gente avalia uma programação. Entendi. Né, seja o veículo que for. Então, a área de mídia como um todo começou a ser mais valorizada dentro do negócio, começou a ser considerada de fato uma área técnica e os profissionais acharam que até para poder fazer reivindicações, para poder, de alguma forma, aperfeiçoar os seus profissionais com cursos, treinamentos, então resolveram criar essa entidade que reunisse os profissionais da área. Então foi criado o Grupo de Mídia de São Paulo e logo em seguida surgiu o Grupo de Mídia do Rio. Hoje, praticamente, todas as grandes cidades têm um grupo de mídia. O do Rio, São Paulo deve ter um pouco mais de 50, o do Rio está fazendo 50 anos. Então... E desses 50 anos, você está na presidência há quanto tempo? Então, isso é uma história interessante, porque tem gente que ganha o nome no crachá, do crachá da empresa que trabalha. Eu fico com o crachá do grupo de mídia, porque, na verdade, tanto o grupo de mídia de São Paulo como do Rio, que surgiram no início dos anos 70, no início dos anos 80 deu aquela, como toda entidade, aquela esfriada. E aí ficou um período sem estar ativo. E aí um grupo de jovens naquele momento, nos anos 80, profissionais de mídia, falou, não, está na hora da gente se juntar e ressuscitar o grupo de mídia, pegar da onde parou. E foi aí que eu entrei, em 1986, de lá para cá, eu não saí nunca do grupo. Olha, é a 6ª vez que eu sou presidente. E eu queria contar uma história que, assim, como você falou, eu sou baiana, já passei por Brasília e minha relação com o Rio começou através do grupo de mídia. Em momentos diferentes, eu em Salvador, já anos 90, tá? Anos 90. Coisa pouca aí, mas anos 90. Participando exatamente desse processo de retomada, porque, assim, o que acontece com a atividade de mídia, você vai ver que muitos mídias que estão envolvidos no grupo têm essa veia de educadores também, é que a gente fala muito é a hora que a comunicação ela se aproxima mais do resultado do negócio. É a hora que a gente está falando muito disso e o grupo de mídia sempre teve esse viés de educação, de disseminar e a gente se cuidar muito para que o colega do lado tenha acesso ao mesmo conhecimento que você tem e qualificar e destacar esses profissionais do ponto de vista conceitual mesmo. Porque em algum momento comunicação, é um sentimento, é uma coisa. Não, a gente traz muita técnica, sim, para aplicar. Então, essa coisa, você vai ter muito professor. E a gente se cuida muito. Como é que eu me aproximei do Rio? Foi através da Fátima e do Antônio, quando eu estava no processo de retomada do Grupo de Mídia da Bahia. Que tem, no final do dia, a mesma finalidade, que é essa coisa da formação do profissional, da qualificação e de uma proteção. Não estou falando de um sindicato, não é isso. A gente acredita que o processo de qualificação está desde do estudante, então tem muito professor, até a formação continuada mesmo. Então, me aproximei na Bahia, depois eu estive em Brasília atuando também como grupo de mídia e a gente troca muito. Um profissional vai daqui para Brasília contar um pouco da experiência, um da Bahia vem para cá. As meninas do Sul também são super ativas, de Curitiba e do Rio Grande. Então, a gente tem essa coisa de se cuidar. E os desafios agora? Quais são os desafios agora do grupo de mídia? Então, o grupo ele está sempre antenado com o movimento do próprio mercado.
né? Tanto que nós tivemos uma palestra, a gente tem há 25 anos atrás, é tudo muito tempo, né? E a pandemia faz com que a gente ainda tira 2 anos que tudo ficou meio parado. Meio congelado. Agora, há 25 anos atrás, para comemorar os 25 anos do grupo, nós criamos o concurso universitário, que é a forma mais democrática de entrar no mercado publicitário, no Brasil inteiro. Eu acho que não existe nenhum outro concurso no Brasil que seja tão democrático e tenha facilitado a entrada de estudantes de comunicação que já tenham feito a disciplina mídia no curso de comunicação, participar de um concurso que tem uma prova, tem um processo de entrevistas, é um processo extremamente rígido, que mesmo eu tendo criado o concurso e fazer parte do grupo naquele momento, eu nunca participei da seleção por ser professor. Então é sempre uma questão muito ética de não ter um envolvimento para não ter um apadrinhamento de um aluno ou um ex-aluno. E o grupo sempre vem... Esse ano a gente lançou agora, em junho, a 23ª edição, porque nós ficamos 2 anos sem ter o concurso, mas seria a 25ª. E normalmente era lançado nas faculdades, né? Nas faculdades do Grande Rio, de Niterói, da Baixada e da capital, em todas as faculdades de comunicação. E sempre foi assim. E aí é o olhar, né, de quem vai entrando, o grupo. E essa nova situação agora com o digital, né? Muita gente até diz, não, com o digital, as mídias tradicionais, não precisa mais, mas precisa ter... Qual é a importância desse mix das mídias tradicionais com o digital, com a internet? A gente começou falando sobre a essência da nossa atividade, a gente está falando de pessoas. E se as pessoas estão consumindo conteúdo no digital, ou estão consumindo de forma no streaming, ou andando pela cidade, no mobiliário urbano, enfim, a gente trabalha a favor dessa entrega do conteúdo no melhor momento, no momento mais adequado para as pessoas. Então, se as pessoas estão mais digitalizadas, a gente tem uma rotina mais digitalizada. Então, se você pensa assim, não existe uma distinção entre o que é mídia on, o que é mídia off. A gente está falando de pessoas e o melhor momento para entregar essa comunicação. Então, talvez assim, se a gente for falar sobre desafios técnicos, sim, a gente tem todo um processo de aprendizado, mas até quando a gente está falando da coisa mais inovadora, e é um grande desafio agora para a gente falar de streaming, que assim, como é que eu vou aferir, quando o Antônio Jorge estava falando de GRP, a gente está falando de intensidade, da parte técnica, e assim, sem querer ser chata, professoral aqui, mas eu não tenho base nenhuma para medir streaming, como é que eu vou fazer? A gente volta lá em 1950, na base teórica da nossa atividade, e começa a estudar. Porque o que a gente faz hoje, o que um profissional digitalizado e que mexe em plataformas digitais faz, é beber daquela fonte teórica lá, aqueles livrinhos do grupo de mídia lá de 1970 mesmo, mas que iam na literatura de 50, 60, enfim, americanos e tal. A gente volta nessa literatura e procura a base teórica. E aí, o tempo todo, a gente está falando de teoria de conjuntos, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de atividades e de números que trazem análise. Então, por mais digitalizado que a gente esteja, a gente tem uma base teórica e como grupo a gente fala muito nisso. Uma vez grupo, sempre grupo, sempre né? Grupo, claro. Então, a gente fala muito disso. Se você tem uma boa base teórica, você vai olhar para o mundo com esse filtro, com essa peneira. Se vai ser no streaming, se vai ser num outdoor, se vai ser numa placa de rua, num banner de internet, o teu olhar vai ser o mesmo. Que é sobre, e o futuro das mídias tradicionais, Antônio Jorge? Então, complementando o que a Dani está dizendo e já te respondendo, uma coisa que não dá para a gente admitir, e eu sou muito duro até com os meus clientes e às vezes até pessoas de agências, falam, mas ninguém mais ouve, ou ninguém mais lê, ou ninguém mais vê. Não, é todo mundo também. Porque as pessoas são on e off. Ninguém para, agora eu sou on, agora eu sou off. Não, você está vendo televisão com o celular na mão. Você lê o jornal no celular ou no computador. Então não tem essa de você está on ou você está off. Então é todo mundo também. A pandemia
fez com que os meios convencionais recuperassem a audiência, as pessoas passaram a ficar muito mais tempo em casa. É verdade. Então, com isso... E agora também, e o pós-pandemia com o trabalho híbrido ou home office. Claro, não, isso não muda. Você acabou a pandemia, eu vou deixar de assistir, não. Eu acho que deu uma arrumada e uma conscientizada que o on e o off, como a Dani colocou muito bem, são integrados e não dá para a gente separar. Exatamente. Dani, e até falando dessa história de on e off, a gente fala muito assim do papel da televisão, do device, televisão, da máquina, televisão. Eu estou consumindo ali naquele device, na minha casa, um conteúdo antigamente chamado de off, que é a programação broadcast estabelecida, contínua, e que é habitual. A gente tem isso muito estruturado aqui no Brasil, como referência mundial de comportamento de consumo de broadcast mesmo. Da mesma forma, naquele mesmo device, eu posso estar assistindo um conteúdo on demand. Tem uma coisa que é muito humano, que é a história do ao vivo. E esse ao vivo, e aí a gente vai passar por um grande evento agora, enfim, Copa, grandes festivais de músicas, o ao vivo ele é sempre sedutor e ele sempre vai ser. O ser humano ele nunca vai deixar de estar antenado no último capítulo da novela, no jornalismo de qualidade, porque é do ser humano tá atento ao que é novidade. Mas eu quero consumir um conteúdo menos hard news, ou que seja menos inédito, ou que tenha mais a ver com o meu estilo de vida, eu vou procurar esse conteúdo no YouTube, vou consumir ele no momento que seja mais prazeroso, vou ouvir no meu podcast. Então, a gente tem que estar atento e disponível para a hora que for melhor e mais conveniente para as pessoas. Antônio Jorge, como é que você vê o mercado publicitário agora? Porque nós passamos por uma pandemia. Como é que foi na pandemia e como é que está agora? Deu uma queda ou não? O que aconteceu é que todo mundo congelou, né? Num primeiro momento... Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Exatamente, foi aquele momento do congela. Eu digo que é o congela e vamos ver o que acontece, porque realmente eu sempre pensava no início, a gente não chegou a conversar sobre isso, mas a gente conversou muito com o pessoal do grupo, principalmente, que nos piores momentos da pandemia, que a gente não tinha ainda vacina, não sabia exatamente onde ia chegar, eu ficava pensando, o que me dava força para passar desse momento, eu tinha consciência plena que a gente estava vivendo um momento histórico. Porque ali na frente, o que a gente vai ver de filmes, de séries, de novelas, de livros... Foram os únicos 2 meses da história que viraram 2 anos, né? Exatamente. Porque a gente faz parte dessa história, né? Em que a gente teve que repensar tudo, teve que se reinventar, de certa forma. E o mercado publicitário ele é muito rápido, tanto que ele acaba dando tendências. Então, o home office... que era uma coisa que já se falava, já se praticava eventualmente. Um dia vamos ser home office, um dia vamos não sei o que e tal. Não, vamos começar em dia... De repente... Acelerou tudo, né? Acabou tendo esse efeito também, né, Dani? Exatamente. Acelerou tudo, digitalizou mais rápido. As pessoas tiveram que se virar, né? Exatamente. Quem estava atrasado nisso daí teve que... Até dar aula, né? Dar aula... Aula online. Imagina, eu passei 2 anos dando aula, 4 períodos. Eu ficava sentado assim como eu estou aqui agora. Quando eu retomei as aulas presenciais, agora em março, eu fiquei inseguro, não da aula em si, mas se eu ia conseguir ficar em pé. Eu falei, não é possível. Não é possível. Tomar o espaço de volta. Retomar o espaço, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tá online, a gente começou a ter conexões legítimas. A gente descobriu também que pode criar conexões e dar mais atenção àquele tempo. Aí tem aquela coisa, a reunião está no horário mesmo, a gente aprendeu a trabalhar em equipe sem necessariamente estar se vendo. Estava contando para o Antônio Jorge, eu tenho uma equipe de 13 pessoas, sendo que 2 delas estão fora do Rio, uma em Recife e uma em Belo Horizonte. E falando dessa coisa do mudar de comportamento, de acelerar uma série de coisas, nos fez valorizar muito mais o contato com o outro. Até pessoas que a gente não falava tanto, a gente fez questão de falar e de buscar atenção, grupos de pessoas e amigos, e também trazer isso agora nessa retomada para o ver, para o se tocar. E isso a pandemia eu acho que até propiciou. A criação e a mídia estão muito mais integradas no trabalho. Hoje você vê o cliente quando passa um briefing, quando faz um pedido para a agência,
essa reunião de brainstorm entre mídia e... O briefing é o resumo do que o cliente quer. Exatamente. E a reunião de brainstorm... Quando a gente analisa o briefing e começa efetivamente a desenvolver o trabalho. Cada um dá a sua opinião, sua ideia, né? Exatamente. Essa reunião que sempre existiu e, teoricamente, deveria ocorrer em todos os jobs, agora é quase que pré-requisito. Todo o trabalho, a criação e a mídia estão trabalhando de forma integrada. No próximo bloco, nossos entrevistados vão contar quais são as dicas para quem quer trabalhar com propaganda. E no último bloco desse programa, vamos ter a cobertura completa da Festa do Mídia, que aconteceu na última terça-feira no Circo Voador. A repórter Nicole Miscou esteve lá e vai contar tudo. Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o presidente do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, Antônio Jorge Alabi, e com a gerente de mídia da TIM, Daniela Ferro. Dani, na Faculdade de Comunicação sempre existiu o dilema, né? Entre os que queriam mudar o mundo, os idealistas que foram para o jornalismo, e aqueles considerados capitalistas selvagens que iam tentar vender os produtos a qualquer preço para a população. Você acha que isso era um dilema real? Caramba, você está perguntando para uma publicitária que foi casada com um jornalista. Então, não, assim, a atividade de publicidade, ela está também muito próxima das atividades de administração. Na verdade, não acho que é um dilema, não acho que é tão maniqueísta, tão lá, tão cá. Mas sim, a gente tem uma função de levar esse conteúdo, sim, como até uma força motriz dentro da economia, para sim estimular o processo sim, que move a economia de compra, de venda e de entregar esses produtos. Só que tem uma parte também dentro da nossa atividade de propaganda, que é toda a parte de comunicação institucional e de utilidade pública. Então, por mais que os jornalistas mais puristas queiram distinguir, e até em alguns países, ou até aqui mesmo, a gente tem a figura do publisher, que é aquela pessoa que fala do conteúdo institucional, do conteúdo de utilidade pública, mas que, invariavelmente, ele pode ser patrocinado por uma marca. Então, assim, as marcas falam muito hoje em propósito, em estar atrelado a um conteúdo de propósito e podem estar pagando por aquilo, ou você pode estar assinando uma revista, assinando um canal por assinatura e está pagando por aquele conteúdo de alguma forma e ser um conteúdo de utilidade pública. Então, não. A gente não tem essa coisa tão maniqueísta dos bonzinhos idealistas estão no jornalismo e os mauzinhos capitalistas estão na publicidade. E eu tenho muito orgulho que, assim, a maior campanha em número de veículos que eu fiz na minha vida foi quando eu estava trabalhando em Brasília, que foi a campanha do Ministério da Saúde. E para a gente o KPI de sucesso é você falar que você ter a certeza que 96% do teu público-alvo foi vacinado. Então, acabamos com esse maniqueísmo terrível. É verdade. Nós somos do bem também. O setor público é o grande player, a grande mola propulsora desse mercado, né? O que tem as maiores verbas. Estou errada? Não é uma realidade mais tão já foi. Hoje nem tanto. E, na verdade, eu acho que é preciso... Como qualquer órgão, qualquer empresa ou órgão precisa se comunicar, precisa de investimento. E esse investimento tem que ser feito de forma técnica. Eu acho que, via de regra, isso é feito, ou seja, eu sempre defendo as licitações e, particularmente, tem a coisa da concorrência de agências. Quando um cliente privado quer escolher uma nova agência, eu acho esse processo, isso daria até um outro programa para a gente conversar sobre isso. Eu acho que isso daí tem outras formas de avaliar quando é privado. Agora, quando é público, eu acho que tem que ser com licitação, tem que ser uma coisa realmente mas todas as contratações públicas são assim, né? Ou tem outra forma? Não, são assim e deve ser assim de uma forma muito rígida e cada vez mais... transparentes, as empresas públicas vêm aprimorando a forma de avaliar seus parceiros
E eu acho E que campanhas funciona políticas? bem. Os mídias atuam também nas campanhas políticas, nas Não, agências? porque, na verdade, a campanha política, Não ela tem muita restringe propaganda exatamente paga, que tipo né? de meio pode ser Só feito. aqueles santinhos, né? E o profissional de mídia que se envolve com isso, com essa área política, acaba distribuindo material para os meios, para os veículos. É mais operacional. É operacional, eu nunca É mais trabalhei com campanha operacional, política. realmente, porque já está, até por conta da isonomia ou por conta dos critérios, você já tem isso determinado por legislação. Qualquer pessoa pode operar. Antônio Jorge, qual é a dica de ouro para quem quer ingressar na profissão? Eu acho que é ser apaixonado por gente. Eu acho que, como eu falei no início da nossa conversa, que atrás de cada número tem uma pessoa e a gente tem que entender o comportamento dessa pessoa, eu acho que pré-requisito para você trabalhar em comunicação, especificamente em mídia, é ser apaixonado por gente e gostar de história. História que eu digo é de um caos. Isso que a gente está fazendo aqui, de uma conversa. Contar um caos, Eu né? falo uma coisa para os meus alunos, eles morrem de rir. Quando eu entro no elevador de um prédio muito alto, eu perco o andar, mas eu não perco a história. Se tem uma história que está sendo contada, eu vou até o fim. E é uma bobagem, não é nada, um caso, uma futrica, não. A gente que era do tempo do telefone da linha cruzada, lembra? Da linha cruzada, eu ficava até o exatamente. fim ouvindo. Se não, caísse... sem respirar, para poder ouvir a história ali até o final. Se você... E que agora eles chamam de storytelling, né? Tem o nome bonito, né? Chique, pomposo. Mas pra gente era caos mesmo, fofoca, qualquer coisa, né? Não, assim, nossa, mas você é muito habilidoso, você gosta de... É isso aí, tem que ser, adora parar para ouvir uma história. Mas não é porque aquilo ali tem algo por trás, não, é a história pela história. E gostar de gente. Né, do comportamento E a humano. contratação da futurista? Eu fiquei intrigada com isso. Vocês contrataram uma futurista. O que é uma futurista, nós gente? Como é que é isso? Nós convidamos, então, eu comecei no bloco anterior. É uma taróloga, é o quê? Não, ela mesmo fala, eu não jogo cartas, eu não vejo o futuro. É uma coisa técnica que analisa o futuro. A futurista, a gente, para lançar o concurso universitário... Eu nem sabia que existia essa profissão de futurista. Para lançar o concurso universitário, que a gente comentou no bloco anterior, a gente convidou a Rosa Alegria, que é uma doutora em futurismo. Gostei desse nome, Rosa Alegria. É o nome dela. Né? Ela estuda o futuro e o nome dela é Alegria. Bacana. E ela, há 21 anos atrás, ela se formou nos Estados Unidos, numa universidade que estuda futurismo. E aí, o futurismo, ele faz exatamente isso, ele antevê tendências, antevê comportamentos, e nós convidamos ela para um mix de mídia, que é um evento do grupo, que traz sempre um convidado com um tema específico. Já que a gente estava lançando o concurso universitário, a gente convidou a Rosa para falar de futurismo. Mas o que ela contou sobre o futuro para vocês? Espalha aqui para gente. Não, é sempre muito em cima de bom senso. É você olhar as coisas com bom senso e você antever. Ela trouxe algumas imagens, apresentou algumas imagens para a gente de 100 anos atrás, como é que se imaginava o trabalho remoto. Então, a imagem é super engraçada, era uma coisa assim meio esdrúxula. O Uber, o transporte de aplicativo coletivo, era uma carruagem com um monte de gente pendurada. Então, as pessoas vão prevendo, né? Se a gente pensar, quem tem mais tempo de mercado... que existia operador de telex. Aí meu amigo, é Blockbuster com Netflix, aí vai, né? Vamos então, longe, né? É só a gente ver profissões que haviam e que não existem mais, né? E tantas outras que existem hoje e ali na frente vão deixar de existir. Dani, qual foi o maior perrengue que você já passou na sua carreira? Caramba, essa mulher pega a gente de jeito, né? Então, já passei alguns perrengues, já tive que administrar... Vamos do futurismo para o passadismo. Não, e é interessante, você me fez uma pergunta, eu fiquei pensando aqui sobre o fato de ter estado nos dois lugares. E aí tem a ver, assim, com o jeito que eu olho para o mundo, e aqui eu vim falar da minha profissão de mídia, mas eu sempre
Não existe a profissional sozinha, tem um jeito que a gente encara o mundo. E eu sempre encaro muito que, assim, o mundo de uma forma muito transparente. Você não vai me ver mentindo e nem olhando metade do copo cheio. Eu sou uma otimista mesmo, pode ser bobo isso, mas eu sou sempre otimista e transparente. Então, já passei perrengues de ter funcionário meu comprando coisa que não deveria comprar, Ixi. de ter 100% de uma campanha veiculada nos Estados Unidos e cadê o resultado da campanha? A campanha está sendo veiculada porque setaram nos Estados Unidos. Como é que foi isso, gente? A gente está falando de tecnologia, a tecnologia vai minimizar os erros? Não, subimos uma campanha e cadê o resultado? Deu o resultado no site do cliente, a campanha estava veiculando nos Estados Unidos, aí você fala, como isso aconteceu? Aconteceu. Somos humanos e isso acontece. E eu sempre tive uma postura muito transparente, de sentar assim com um cliente, com o Raul, que foi meu cliente, aconteceu. Somos humanos, falhamos, não é para acontecer de novo, criamos processos para não acontecer de novo, mas aconteceu. E quando isso acontecia, eu sempre ia e falava a verdade para o cliente, a gente tentava administrar também com os parceiros, a Band aqui, não estou rasgando cedo à toa, mas sempre foi um grande parceiro, para ajudar a gente a resolver esses perrengues. Então, a gente assume o perrengue e resolve em grupo. E agora, como eu estou do lado do cliente, eu tenho muito mais empatia também. Então, vamos para o futurismo de novo? Para o futurismo de novo. E aí, no futurismo de novo, eu queria puxar Que conselho você daria para quem quer começar na profissão? Quem quer começar? Assim, eu comecei na profissão na Bahia, mas eu tenho um orgulho danado, porque eu participei do processo de inserção de algumas pessoas. E o Antônio começou a falar disso lá no primeiro bloco. Eu queria retomar a história do concurso do grupo de mídia. Então, assim, especialmente a gente está falando do Rio. Eu escolhi estar no Rio de Janeiro e escolhi ser mídia no Rio de Janeiro. Trabalho numa empresa que é italiana, mas está baseada aqui. E eu tenho muito orgulho de um processo que eu participei já recebendo pessoas, mas é o concurso universitário do grupo de mídia do Rio de Janeiro. É um processo extremamente democrático, que abre as portas das empresas, das agências, para receber pessoas, estudantes no mercado de trabalho. E aí eu quero muito que o Antônio fale disso, porque temos muita gente bacana que está trabalhando, liderando empresas que entrou através disso. Então, a dica é, presta atenção no que está acontecendo na tua comunidade, no teu lado e nos pares aonde você quer chegar, que você vai encontrar um jeito de entrar no mercado. Pois é, eu queria contar uma história para vocês. Uma vez eu estava na academia, quando eu fazia academia, agora eu tô em falta com isso. Mas uma vez eu vi uma conversa, esses causos, né, que a gente fica ouvindo, né, Antônio Jorge? E aí uma moça falando com a outra e dizia assim, eu estava fazendo jornalismo, mas desisti, porque conseguir sucesso nessa carreira é quase tão difícil quanto ser atriz. Eu me senti, né, ali do lado. Publicidade também é assim? Como é que está esse mercado? Está saturado? Não, sempre a gente precisa de gente nova. Quer dizer, senão não dava aula há tanto tempo. Quer dizer, as pessoas falam, nossa, o mercado está saturado. Eu falei, não, mas sempre precisa de gente nova e sempre vai ter espaço para gente boa e gente nova. Né? Tem que ter interesse pelo que faz, tem que ser apaixonado pelo que faz e levar a sério. E o concurso, como a Dani estava dizendo, a gente percebeu que precisava ter uma forma o pai conhece alguém, meu padrinho não sei o quê, o conhecido não sei o quê. E nesse evento que a Rosa Alegria participou do debate, nós convidamos 3 pessoas que entraram no mercado pelo concurso. Uma 15 anos atrás, que é o Thiago, a gente estava comentando sobre ele. Ele está trabalhando, ele ficou anos na agência que ele entrou no concurso, na OGV, e agora ele está nos Estados Unidos, está morando em Nova York. É diretor de mídia, é vice-presidente de uma agência lá. Uma menina que entrou pelo concurso há 10 anos, hoje está na Liu Lara, dirigindo o departamento de mídia em São Paulo. Que exige o sucesso, né, de vocês. E uma outra que entrou há 5 anos, trabalhou muito tempo em agência como mídia, e hoje ela está numa empresa de livros e tal, e voltada para a educação. Então foi muito legal ver pessoas o depoimento delas nesse mix foi muito interessante, porque elas falaram, eles não conheciam ninguém no mercado, não tinha ninguém que indicasse. E foi o concurso a porta para elas entrarem no mercado. Muito interessante. O mercado publicitário está em crise. Como é que você avalia ele agora?
Eu, como a Dani, quando ela Como falou... sobrevivente de tantas tempestades. Quando a Dani falou isso, meu olho brilhou e ela sabe disso, eu sou super otimista. Já houve algum tempo atrás em que alguns profissionais se reuniam aqui no Rio para falar, não, vamos, o Rio tem que voltar, o Rio tem... E eu não faziam reuniões para se discutir o resgate do Rio, do mercado publicitário do Rio de Janeiro. E eu não ia a nenhuma dessas reuniões. Porque eu falei, vem cá, vai voltar a indústria fumageira? Os clientes que hoje operam em Brasília, que são os clientes federais, vão voltar a operar no Rio de Janeiro? Os clientes da área financeira, isso, né? que foram para São Paulo, a Bolsa de Valores e tal, vão voltar? Não vão, então vamos encarar o mercado como ele é. Mas uma coisa que precisa melhorar no mercado é a diversidade, né? Tem poucos negros atuando. Na verdade, e aí eu falo com muita propriedade, até por estar inserida numa empresa que essa pauta é uma pauta real. A gente não só fala sobre ela ou publicita sobre ela, mas a gente pratica lá dentro. Existe um débito histórico aí com uma população negra que recebeu alforria e foi jogada ao Deus dará e assim... se resolvam. Então, não houve todo um processo realmente de inserção social e, então, temos um débito histórico aí que deve ser corrigido. Então, o que a gente percebe e se a gente está falando desse tema aqui é que as pessoas começam a notar e atuar para que esse débito ele seja corrigido de alguma forma. Então, a gente tem, sim, ainda falta. Eu trabalhei com uma marca de cosméticos que em 2004 eu participei da primeira campanha que teve uma mulher negra. Olha que loucura, 2004 foi ontem. E aí, assim, você pensar que foi a primeira vez que uma mulher negra dava a cara para um produto de beleza. Então, a gente tem, sim, que o preto é bonito e que tem que ser representado. Então, assim, a gente passar por isso é muito sério. Desculpa, 2004 não, 2014 é pior. Pior. É pior. 10 anos. 10 anos. Então, assim, a gente tem, sim, pessoas mais atentas e, infelizmente, ainda é um fato. A gente vê do nosso lado ainda um número muito menor do que deveria de negros pela representatividade no total da população. Eu venho de uma cidade onde 80% da população é negra, que é Salvador, e, infelizmente, na minha faculdade eu tive apenas um colega negro. Então, sim, um problema. Mas o fato da gente estar falando disso aqui agora me deixa otimista. Porque estamos notando e vamos fazer políticas de inserção e entender que é um problema que a gente não vai resolver de uma hora para outra. Não. E o compromisso se é um déficit histórico, que a gente cobre de governos, de instituições, mas que a gente entenda o nosso papel como educadores, como cidadãos, que somos assim... Se eu tenho um cargo de trabalho, quero ter um negro, ou eu quero ter uma mulher, ou eu quero ter um PCD, ou eu quero ter um gay, a gente entende que socialmente isso é importante, eu vou me dedicar a inserir essa pessoa. Então, isso vai do cidadão até a cobrança de uma política governamental de inserção. E eu sinto isso muito na faculdade, né? Porque eu dou aula há muitos anos e eu peguei esse movimento da base... quando foi introduzida as cotas, que muita gente questionou e tal. Já que a coisa não vinha naturalmente, tem que ter política pública para que você tenha cotas. E você pode não distinguir, não é coitadinho, pelo contrário, tem que ter para aquele... E a cota tem que ser vista como algo temporário, para corrigir um erro. Porque se não tiver a cota, você não vai ter. Um acelerador, exatamente. É um acelerador, exatamente. Então, uma faculdade como a PUC, particular, você além de ter a questão financeira, tem ainda a questão de cor e tal. Então, eu me lembro a primeira vez que eu tive um casal de meninas namorando na sala. Isso já tem algum tempo. Então, e tinha que ser tratado com naturalidade. E isso eu acho que E a Dani falou muito, a gente não adianta acelerar, é uma coisa do dia a dia. E aí eu falo também, a gente falou de negro, falou de gays, eu falo como mulher. Exatamente. Eu, durante minha carreira, durante muito tempo, eu não consegui identificar o que era um mansrupting, o que era eu falar essa mesa é cinza
e 5 minutos depois e não ser ouvido, e 5 minutos depois um homem falar a mesma coisa e ser ouvido. E a gente não vai identificando, só que com a formação, com o pensamento crítico, eu vejo isso. E mais do que isso, eu trabalho para que isso não aconteça comigo e faço questão de praticar isso com o meu time, para que isso não aconteça com as pessoas que estão do meu lado também. Agora vamos encerrar o nosso bate-papo, mas nós vamos continuar vendo vocês, porque no próximo bloco, tudo sobre a festa que comemorou a Semana do Mídia, né? O evento que aconteceu na última terça-feira no Circo Voador. E a repórter Nicole Miscou esteve lá e vai trazer tudo pra gente que aconteceu. Inclusive, vocês, olha lá, hein? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. E agora, o tão esperado momento. A repórter Nicole Miscou conta tudo pra gente sobre a Festa do Mídia, que aconteceu na última terça-feira no Circo Voador. Conta tudo pra gente aí, Nicole. Olá, Mônica. Hoje, diretamente aqui da Festa do Dia do Mídia, aqui no Circo Voador na Lapa, viemos mostrar um pouquinho do que está rolando nesse encontro, preparado pelo Grupo de Mídia para celebrar o dia desses profissionais tão importantes na nossa comunicação, o profissional de mídia. E olha quem está aqui comigo, Fátima Rendeiro, conselheira do Grupo de Mídia, celebrando os 50 anos do grupo. Boa noite, Fátima. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Nós estamos assim mais do que felizes, né? Porque uma noite como essa, tão especial, a gente está reunindo todos os nossos queridos amigos, o Grupo de Mídia conseguindo, de fato, retomar uma comemoração que a gente sempre fez com muito carinho. Todos os anos a gente comemora o Dia do Mídia aqui. Só que esse ano tem um gostinho especial. Esse ano são 50 anos, né? De uma história linda, de uma história de muito trabalho, de uma história de muita amizade, em que os profissionais todos sempre se ajudaram, sempre se preocuparam muito em fortalecer o mercado, doando, sabe, o seu conhecimento, doando aquilo que eles têm de melhor, que é essa capacidade de ensinar. Então, de fato, estar aqui nessa noite, depois de 2 anos de pandemia, a gente não pode esquecer disso, né, Nicole? Que realmente acho que foi um divisor de águas na nossa vida. Eu acho que é algo que tem que ser celebrado mesmo, tem que ser muito comemorado, e vamos encontrar todos os nossos queridos amigos aqui essa noite. Antônio Jorge, presidente do Grupo de Mídia, voltando a receber tantos colegas aqui e celebrando 50 anos do grupo. Que maravilha! É um prazer ter vocês do Gente do Rio aqui com a gente. Depois de 2 anos de confinamento, o primeiro encontro do mercado tinha que ser nos 50 anos do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro. Só pelo Zoom, né? Só na internet não dá, né? Só online não dá. Tem que ter o tete-a-tete, tem que ter o encontro. E nada melhor do que ter uma data, né, representativa, o Dia do Mídia e os 50 anos do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro. Ainda mais esse mercado que se reinventou, teve que praticamente criar outras estratégias de comunicação nesses 2 anos, né? Na verdade, nesses 2 anos a gente teve que, ao mesmo tempo que está vivendo aquele drama todo da pandemia, está se reinventando e não dava para parar. E estamos aqui. Estou aqui com o Renato Aníbal, que ele é mídia da L'Oréal, mas também faz parte do Grupo de Mídia, né? Hoje é só para curtir a festa ou tem negócio rolando aqui também? Não, hoje é só para curtir a festa. Depois de 2 anos de pandemia, hoje o motivo é só comemoração. 50 anos do Grupo de Mídia, comemorando em grande estilo. Como é que é juntar toda essa galera, assim, para comemorar, para celebrar? Não, é muita emoção. Como eu falei, né? 2 anos de pandemia, todo mundo dentro de casa, trabalhando em home office, ver todo mundo aqui reunido com uma energia super positiva é super gratificante. Me conta um pouquinho como é que é ser mídia da marca, como é que é essa relação com o anunciante, com o veículo, como que é isso, como é que isso funciona? É bem legal, assim, na verdade eu tive já uma experiência de mídia em agência, né? E agora sendo mídia em anunciante, é legal porque você tem a noção total do negócio, né? Você sabe o trabalho que dá fazer um plano de comunicação, um plano de mídia, quando você pede para a agência, e você tem a visão do negócio do lado do anunciante.
A gente está aqui com o Romilton Viana, que é mídia da agência Mídia 1, e eu quero saber se hoje só está celebrando ou se está fazendo negócio. Fazer um pouquinho de cada coisa, né? A gente vai tentar, depois de 2 anos, 3 anos, né, sem a festa do grupo de mídia, sem ver o pessoal todo, né, com essa questão da pandemia, poder estar aqui celebrando o retorno do mercado é sempre bom, né? E fazer um pouquinho de negócio também, né? Você é um profissional jovem, criatividade não falta para o profissional de mídia, né? Mas que dica você poderia dar para esse profissional que está começando na área? Olha, o mídia tem que estar sempre atento, né? O mercado está sempre se reinventando. Apesar de ser jovem, eu já estou no mercado há um pouquinho de tempo, já tenho 13 anos. E nesses 13 anos, muita coisa mudou, né? Desde o surgimento da internet crescendo, né? E outras coisas, então a gente tem que estar sempre se reinventando. Esse é o principal que eu falo para todo mundo. Temos que estar sempre reinventando. Ana Lopes, aqui da Agência E3, encontrando várias amigas, várias gerações. Muito feliz com essa festa depois de 3 anos. Nossa, é uma festa do mercado se encontrar não só com os amigos de agência, mas com os veículos, que são nossos parceiros, que a gente lida no dia a dia, entendeu? Então, que sou mídia, mídia vintage, é assim que eu chamo. Hoje estamos comemorando 50 anos do Grupo de Mídia. Me representa muito o Grupo de Mídia. Maravilhoso, estou muito feliz de estar de novo podendo participar e ter essa troca com meus amigos, é isso. E o mídia tem essa função de conectar todo mundo, né? Então acho que aqui representa bem essa festa. Nossa, a função do mídia é conectar pessoas, ideias, produtos. Então é isso que a gente faz e bem, graças a Deus. Ju Pimenta e Poli são profissionais de mídia, trabalham em agência e estão aqui comemorando e confraternizando com os colegas de profissão. Como é que é isso, gente? Depois de 2 anos, só vendo pelo Zoom, só fazendo reunião online, como é que é encontrar todo mundo de novo? É bom, é importante porque de fato a gente ficou 2 anos isolado. O contato físico, essa troca com os amigos, com os parceiros, com os veículos faz falta. E aí tem sido um momento bem legal, bem importante aí esse retorno e essa festa super tradicional do grupo de mídia e junto com todo mundo. Festa aberta ao público, mas não tem mais ingresso, gente. Ninguém conseguiu entrar nessa festa, tanta gente, todo mundo sedento por confraternizar, fazer network. Tem um pouco de negócio aqui também ou é só curtição? Não, é um pouco de tudo. Na verdade, porque a gente fica tanto tempo sem ver as pessoas e a gente acaba reconhecendo outras pessoas do mercado que a gente não conhece, de outras agências, outros veículos que você não tem contato. Então é muito legal também para fazer um network em relação a isso, porque você vê pessoas que você nunca viu e você não teria a oportunidade de conhecer. E aqui é muito legal para isso e também, como a Poli já falou, é muito bom rever as pessoas, você reencontrar. É uma festa muito marcante no ano do mídia, a gente conta os dias para chegar a essa festa, então é muito bom estar de volta. É realmente muito, muito feliz ela estar de volta, a gente poder ver as pessoas e fazer esse network, exatamente como você falou. O profissional de mídia é um profissional muito criativo, né? Mas nessa pandemia vocês tiveram que se reinventar mais ainda, né? E as marcas também tiveram que apostar tudo em vocês, porque precisava de vocês para crescer e continuar andando, né? Como é que foi esse desafio? É um desafio constante, porque cada vez mais eu acho que o profissional de mídia, até junto com os parceiros e com os veículos, estão sendo cada vez mais desafiados a buscar novas oportunidades, novos formatos, sair da caixa mesmo, como todo mundo gosta de falar. Então, e nessa pandemia mais ainda, né? Porque houve aí com certeza uma retração do mercado e aí agora a gente está tendo que voltar com gás total também. E essa história de metaverso, blockchain, essas nomenclaturas novas, essa nova geração tem que correr atrás, está habituado a ter um novo todo dia. Não, a gente foi exatamente o que você falou, nós temos que ser muito criativos e o que a Poli falou é verdade, a gente tem que sair da caixinha o tempo inteiro. Então a gente sempre tem que pensar em coisas novas, diferencial, e o metaverso está aí também para isso, que é uma nova oportunidade, que agora a parte de mídia está começando a entender o que vai fazer, quais são as possibilidades de fazer dentro desse universo, né? E a gente tem que sempre pensar em alguma coisa diferenciada, ter esses nomes super difíceis, mas
a gente acaba sempre super entendendo e dando o nosso melhor para a gente conseguir fazer o melhor para o cliente, o melhor para o plano deles, para a gente conseguir ser mais assertivo possível. O Thiago Pires é mídia dentro da Coca-Cola. A Coca-Cola existe há 80 anos no Brasil. Como é que é para o profissional de mídia continuar inventando moda para fazer Coca-Cola vender? Ainda precisa desse profissional, né? Isso que é louco. Eu acho que esse que é o grande desafio, né? É a gente continuar vendendo um produto que é super conhecido e atingindo mais pessoas que já amam, que já se relacionam com a marca e pessoas que também sempre vão conhecer, porque Coca, bem ou mal, é para todo mundo, né? Sim, a Coca-Cola tem no imaginário de todo mundo, né? O Natal, E isso é o profissional de mídia que cria, né? Isso, é o profissional de marketing, o profissional de mídia, né? Que o nosso papel é estar em contato com o consumidor, é chegar até nele e mostrar por que a Coca-Cola é essa marca, né? Há 80 anos, todo esse imaginário que ela cria, assim, a gente consome Coca-Cola há 80 anos. É muito desafio. É muito desafio, mas não está 80 anos à toa, né? Tem um motivo para isso. Com certeza. E hoje é um dia de celebrar, né? Depois de tanto tempo sem ver ninguém, enclausurado dentro de um home office, como é que é ver todo mundo, confraternizar? É diferente, mas é maravilhoso, porque a gente se acostuma, a gente não se dá conta, se acostuma a ver todo mundo só ali na telinha do computador, então poder estar aqui num evento como esse, ver tanta gente que a gente não consegue ver no dia a dia, dar um abraço e ter esse contato é maravilhoso, é uma oportunidade incrível. A festa tá bombando, Clarissa Mendes já encontrou várias pessoas aqui, já celebrou. Como é que tá esse encontro? Ela trabalha na agência Made, a mídia na agência. Como é que é celebrar depois de tanto tempo? É muito bom, né? A gente trabalha pra caramba todo dia, né? Às vezes fica até tarde para tentar conseguir as melhores oportunidades para o cliente e encontrar, às vezes, ex-colegas, né? Contatos comerciais para celebrar o dia do mídia, né? Depois de 3 anos sem evento, né? Sem poder reencontrar, abraçar. E a gente nesse momento mais seguro, né? Aos poucos voltando. Tá sendo bem bacana, assim. E a festa tá recém começando, né? A gente recém chegou. O que a gente percebe aqui é que essa galera é muito enturmada, se gostam muito, se respeitam, se conhecem, né? É uma grande celebração, é muito legal ver isso com colegas que são rivais, né? Na verdade, sim, são rivais, mas se ajudam, é muito bom. Exato. Na verdade, eu tô aqui, eu sou gaúcha, né? Eu tô há 10 anos aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que eu já trabalhei, sei lá, com 100 mídias aqui no mercado, né? A rotatividade no mercado, ela é grande. A gente acaba conhecendo muita gente. Então a gente não consegue ver os colegas como rivais. A gente vê como parceiros, porque hoje a gente não está trabalhando junto, mas a gente já trabalhou e pode voltar a trabalhar de novo, né? E a gente sempre quer as melhores oportunidades. Então, assim, hoje não faz sentido para o meu cliente, talvez uma proposta, mas amanhã pode fazer. Então é muito bacana, até isso de rever contatos comerciais, é isso, de poder daqui a pouco fechar uma parceria, sabe? Fechar um negócio, enfim. A gente está aqui com o Luiz Fernando Novaes, que foi presidente do grupo de mídia e hoje é um profissional de mídia, só que do outro lado da mesa. Já faz algum tempo, já desde 2008 que eu mudei. Antes eu comprava mídia, né? Durante muitos anos, fui diretor de mídia em grandes agências e eu comprava mídia. E já desde 2008 que eu vendo mídia. Tenho a minha empresa, né, de representação publicitária. Então agora você sabe como barganhar, né? Já conhece todo mundo. Mas esse negócio do outro lado, na verdade o lado é um só. É a mesma coisa. É um só. A gente trabalha... A mídia é um trabalho essencialmente de equipe. Tá? De quem vende, de quem compra, de quem trabalha junto, de quem está preparando os projetos. É um trabalho de equipe muito técnico, mas fundamentalmente eu diria isso, que é um trabalho de equipe e de gente apaixonada. Aqui não tem ninguém que está fazendo isso aqui porque um ganho de vida, não. É porque todo mundo gosta muito disso mesmo. É muito legal ver esse encontro de gerações, né? As gerações mais novas aprendendo com vocês que já têm muita bagagem, ao mesmo tempo vocês aprendendo essa nova linguagem, essas novas estratégias do social media, por exemplo, que veio com tudo nessa pandemia, né? E aqui é um grande encontro de gerações e uma grande festa. Essa grande festa, né? Na minha época, lá atrás, quando eu fui presidente do grupo de mídia, a gente meio que o Antônio Jorge, que é o atual presidente,
A gente meio que inaugurou essa coisa de fazer uma grande festa no Dia do Mídia, mas estou falando lá do século passado. E era uma coisa heróica para a gente conseguir alugar um lugar e tal. Hoje não, hoje a gente está aqui no Circo Voador, lugar maravilhoso, deve ter uns 1000 convidados pelo menos. E é uma grande festa, uma grande festa. Eu fico muito feliz de ver isso aqui acontecer. Manda um recado assim para o profissional de mídia que está começando agora nessa era pós-pandemia. Tem um recado que não muda, tem uma coisa que não muda. Foi assim no meu início de carreira e continua hoje. Você precisa gostar do que faz? Ok, qualquer profissão, mas o mídia ele tem que ser essencialmente, e hoje em dia mais do que qualquer outra profissão, tem que ser curioso. Não pode se satisfazer com as coisas que lhe são mostradas, é assim que acontece. Não, assim que acontece agora. Amanhã não será assim. E depois da manhã não será mais assim, assim, assim. É cada vez mais rápido isso. Né? Nós vivemos uma época de realmente transformação da comunicação. Para a gente entender um pouco da importância desse profissional, mídia, o Thiago e a Paola são profissionais dentro do cliente, são dentro da GSK. Como é que é o papel de vocês lá dentro? Eu acho que a indústria tem entendido que é importante ter um profissional alocado, e tanto eu quanto a Paola viemos de agência e hoje trabalhamos no cliente. É importante para fazer a ponte entre o marketing, entre a agência, então a gente desempenha um papel super importante fazendo essa ligação entre as duas áreas, que antes não existia. Então a gente hoje tem esse papel fundamental de poder passar para o marketing as melhores decisões de mídia dentro da empresa. E você que estava do outro lado, você estava na agência e o cliente chamou, você te trouxe. Agora você sabe como é que funciona os dois lados. É bem interessante, né, ver como funciona do outro lado, porque você acaba que do lado da agência você vê uma parte do todo e aí do lado do cliente você acaba entendendo por que os prazos acabam sendo mais apertados, por que a gente muda, né, coisa de uma hora para outra. Então acho que é bem interessante entender como isso funciona e como que é a rotina do lado do cliente também. E como a gente viu aqui, a festa do mídia não podia ser diferente. O clima é de muita alegria e confraternização. Comemorar o dia desses profissionais que conectam ideias, iniciativas e pessoas é transbordar comunicação, leveza e criatividade. Parabéns a todos os profissionais de mídia. Agora eu vou curtir um pouquinho da festa. É contigo, Mônica. Obrigada, Nicole Miscon. Agradeço também a participação do Antônio Jorge. Obrigado, você. Muito obrigada também, Dani Ferro. Foi muito legal conversar com vocês hoje. Prazerzão. E falar sobre a nossa atividade é maravilhoso. É sempre um prazer. E assim encerramos a Semana do Profissional de Mídia, agradecendo e parabenizando a esses profissionais que fazem o mercado da propaganda vivo e espalham a criatividade colorindo o nosso mundo. O Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo!